Sejam muito bem-vindos aí agora oficialmente a essa live. Eu me chamo César Ribeiro, sou autor do livro Como Criar um E-book de Alta Conversão, que já ultrapassou aí das 2.000 cópias vendidas. E eu me dedico a ensinar pessoas comuns, assim como você, como que elas podem sair do zero às 1.000 vendas com os seus e-books, independente do nicho, mesmo que você não tenha nenhuma experiência. E para ensinar isso, eu apresento para vocês o método conteúdo estratégico, que é a metodologia que nós utilizamos aqui no Redator Online, que é uma empresa especializada em criação de e-books. Nosso tema é por que você deve vender e-books. Então, por que eu decidi gravar aqui, falar com você sobre isso hoje? Porque eu recebo muita gente, muitas mensagens de pessoas perguntando: criar e-book vale a pena? Dá lucro? Compensa? E algumas até afirmando que não dá lucro, não compensa, não vale a pena, o mercado, as pessoas não leem, as pessoas não compram e-book. E a gente vai conversar um pouco sobre isso para você entender se realmente existe potencial nesse mercado de e-books e por que você deve enxergar nos e-books uma oportunidade de negócio. Então, se você tem interesse, está pensando em entrar nesse mercado, ou você já está nesse mercado, mas talvez não tenha ainda o resultado que você imagina, continua aqui comigo porque a gente vai conversar sobre esses temas, né, sobre essas ideias, sobre essa oportunidade de mercado que existe a criação de e-books, ok? Primeiro, deixar claro que a gente está falando aqui em criar um e-book de qualidade, um e-book certo para a pessoa certa e na hora certa. É disso que eu falo quando eu estou me referindo a criar e-book para vender. Não é você criar qualquer e-book, não é você criar o e-book de qualquer maneira, não é você criar o e-book para distribuir gratuitamente. Aqui a gente está falando em criar o e-book para comercializar esse material como um produto, né? Um infoproduto que a gente chama, que é um produto baseado em informação. Então, tudo que eu vou te falar aqui é imaginando isso, é pensando nisso. O e-book como um produto de informação. E o e-book como um veículo, né? um meio que vai te levar até essas 1.000 vendas que você pode alcançar. E eu separei aqui para a gente conversar hoje 6 motivos básicos aí, tem muito mais do que esses motivos, mas 6 motivos, pelo menos, para você pensar no e-book como uma oportunidade de negócio. E para você pensar em criar esse material, se você ainda não tem, né? Ou se você já tem esse material, você olhar para ele com outros olhos. Porque muita gente até tem um e-book, já criou o e-book, já passou dessa fase. Só que não dá a prioridade que o e-book exige. E aí, como ela não dá a prioridade que o e-book exige, o que acaba acontecendo é que ela não vende as 1.000 cópias como ela poderia vender. A maior parte dos segmentos, você é capaz de chegar às 1.000 vendas. Só que algumas pessoas não chegam às 1.000 vendas simplesmente porque não dão prioridade. Estão olhando para o e-book de uma maneira diferente. Então, a minha ideia aqui é mostrar para você o jeito certo de você olhar para o e-book, o jeito certo de você encarar ele como um produto de informação. E a partir daí, você vai entender o que você tem que fazer agora, né? Qual a prioridade que você tem que dar para ele, e aí sim as vendas vão começar a acontecer. Primeiro motivo para você pensar aí no e-book como uma oportunidade, né? Um produto, um material que você deve vender e que você deve buscar, acima de tudo, as 1.000 cópias vendidas. Ele tem um baixo custo para começar. Eu não sei você, mas eu já fiz mentorias, né? já ministrei mentorias, né? Não só participei de mentorias, como também ministrei mentorias. Né? A gente tem até o nosso grupo de mentoria 0 a 1.000. Já ministrei mentorias, já fiz cursos online, já gravei cursos online. O primeiro curso online que eu gravei, acho que foi em 2014. E para quem já passou por essa experiência, ou para quem já minimamente pesquisou sobre isso, sabe o custo que você tem, tanto financeiro quanto de tempo e muitos outros recursos até intangíveis, para criar um curso, para criar um treinamento online ou para criar uma mentoria. Não é que você não deva criar um curso, não estou falando que você não deva criar um curso, mas você provavelmente sabe o trabalho que dá para fazer isso, o custo que você tem que investir. Imagina, você tem as aulas para gravar, você tem equipamento para comprar, você tem a parte de edição para você fazer, né, dos vídeos, você tem que hospedar isso numa plataforma. A maioria dos cursos, né, se você quer escalar, quer jogar um jogo de verdade, muitas das vezes você tem que produzir conteúdo freneticamente ali para aparecer, para ganhar autoridade. E a boa notícia é que com o e-book você não precisa nada disso. Você não precisa criar vídeo, você não precisa editar o vídeo, você não precisa nem ter site para vender o seu e-book. Hoje, até com as páginas mesmo oferecidas pela Hotmart, por exemplo, que é uma das plataformas de venda de e-book, você é capaz de vender e-book. Nós temos casos aqui de pessoas da mentoria que conseguiram fazer 100 vendas aí nos seus primeiros
no seu primeiro mês, né, durante 15 dias que essa pessoa abriu ali o carrinho, né, para vender o e-book, ela conseguiu fazer 100 vendas sem sequer ter uma página de vendas criada de forma personalizada, utilizando a página padrão lá da Hotmart. Então, nem site você não precisa ter. Isso tudo faz o quê? Com que o custo para criar um produto como esse, para criar um e-book e disponibilizar ele no mercado, seja muito reduzido mesmo. E aí, claro, algumas pessoas vão dizer, mas o curso também tem um retorno maior, ou tem não necessariamente um retorno maior, né, mas ele tem um preço maior, um ticket maior. Sim, só que como ele tem um ticket maior, você também tem que investir mais nele para vender. Então, se você vende um curso de, sei lá, R$ 1.000, você vai ter que investir mais para conseguir uma venda, né? Que é o que a gente chama de custo por venda desse material. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre esse custo por venda para você entender. Mas você tem que investir mais também. Se é mais caro, você tem que investir mais. Eu até falei em outro vídeo aqui já no canal sobre essa ideia, né? Você vai vender um carro, por exemplo, né? Uma loja vai vender um carro, ela vai investir muito mais para ter uma venda daquele carro do que uma pessoa que vai vender um produto mais barato, uma pessoa que vai vender um produto com ticket menor. E no caso dos e-books é a mesma coisa. Então você tem um custo menor para criar esse material quando você compara com outros produtos digitais, você tem um custo menor para divulgar esse material do que comparado a outros materiais. E claro, se você for comparar com impresso, então, né, com livro impresso, para quem está pensando aí e-book como um livro, né, só que no formato digital, também os custos do digital é, sem sombra de dúvidas, o menor possível. Então, a primeira coisa que você deve pensar é custo baixo, baixíssimo custo. Quanto que eu vou precisar investir? Tem um vídeo lá no canal do YouTube, também no Instagram, né, no Facebook, mas lá no YouTube é mais fácil você achar. Só procura lá Redator Online que você vai achar o nosso canal, né, para quem não está no YouTube. E lá eu falo exatamente, é um vídeo especificamente quanto que você precisa investir para vender e-books na internet. Lá eu falo do custo de criação, né, que é essa primeira parte para quem ainda não tem o material, e o custo de divulgação também, de anúncios. Então lá você vai ter uma ideia de quanto que você pode fazer. Mas o que você tem que entender aqui nessa live é que o custo é mais baixo. Não existe, acho que nenhum outro produto que tenha um custo tão baixo quanto o e-book para você criar e para você divulgar ele. E mesmo que você decida, por exemplo, não, eu vou fazer uma mentoria em que eu vou entregar ao vivo, que eu vou fazer 1 a 1. Imagina o custo da sua hora, né, para fazer aquela mentoria, para estar ali parado com aquelas pessoas. Você tem que comparar também esse custo. E o e-book, ele não tem esse custo porque você não precisa necessariamente estar lá, né, para o negócio acontecer. Segundo motivo para você pensar em vender e-books, pensar em chegar aí às suas 1.000 cópias vendidas. Você consegue criar um e-book de maneira rápida. Nós temos casos aqui, né? Diariamente a gente faz e-book aqui no Redator Online e a gente leva de 20 a 30 dias, às vezes até menos, para criar cada e-book. Claro, a gente é especialista no assunto, a gente tem uma equipe de redatores, de designers especializados, então você deve estar pensando assim, para vocês é fácil por vocês terem essa experiência. Ok, concordo, né, que talvez você leve um pouco mais de tempo. Mas até mesmo as pessoas que estão na nossa mentoria conseguiram lançar o e-book delas em 30 dias, em menos de 30 dias, elas ficaram prontas antes de um mês. Então é muito fácil, né? Quando você entende a lógica, você entende o método, você sabe o que você precisa fazer, sabe o que você precisa colocar no seu e-book, sabe quais ferramentas utilizar, se torna muito mais fácil você criar esse material. Isso faz com que você ganhe agilidade. Você consegue criar um e-book de forma muito mais rápida do que qualquer outro produto digital, do que qualquer outro tipo de negócio digital na internet. É rápido fazer. E se você terceirizar, não quero fazer, sinto que eu não tenho essa habilidade, você ainda pode contratar outra pessoa para fazer para você, que vai ficar ainda mais rápido se você contratar alguém que seja mais experiente. Perceba que é muito mais rápido você criar um produto como esse, você colocar um produto como esse no ar. E como ele precisa também de um baixo investimento e não precisa de tantos recursos para você começar, como a história do site que eu falei, você também consegue lançar esse e-book no mercado muito mais rápido. Você não precisa esperar o seu site estar pronto para fazer isso. A partir do momento que o e-book está pronto, você coloca ele no ar e pronto, ele está funcionando. E mais, na mentoria, nós temos casos de pessoas que venderam o e-book sem ele estar pronto ainda. Ela estava desenvolvendo o material e ela já estava vendendo aquele material, e mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Terceiro motivo para você pensar, vender, né, para você vender e-books e para você chegar às 1.000 vendas. Não tem limite de vendas. Não tem nenhum limite de vendas.
Não é um produto impresso, não é um livro que você vai entregar na casa da pessoa, não é um produto físico, é um produto 100% digital. E ele não tem limite de quantas pessoas você pode vender. Claro, tem outros produtos também, né, outros produtos digitais que também não tem um limite muito, vamos dizer assim, muito evidente. Mas mesmo que você vá para um curso, por exemplo, você tem um determinado limite aí. Você tem suporte para oferecer para essas pessoas. Se eu coloco 10 mil pessoas numa turma de um curso online, será que eu vou ter suporte? Né? Eu vou conseguir dar suporte para todas essas pessoas? Tem suporte. Tem a limitação do próprio servidor também, né? Às vezes, algumas ferramentas que hospedam lá o seu curso, elas têm essas limitações, elas cobram por usuário, por exemplo, por aluno que você tem lá dentro também. Então, elas também têm limite. Apesar de serem produtos digitais, também tem limite. Né? Seja um limite de equipe, de suporte, às vezes você tem que aumentar, tem que contratar mais pessoas, seja limite mesmo de vendas, né, que você pode fazer. No caso do e-book, não tem esse limite, porque você vende o e-book, a pessoa baixa, ela está ali no celular dela, no computador dela, e pronto, ela já tem acesso ao material. O suporte para esse tipo de produto é infinitamente menor do que para um curso online. E isso faz com que você tenha, né, você possa vender muito mais, 1000 cópias facilmente, e muito mais que 1000 cópias, porque você não precisa dar esse suporte. Não estou dizendo que você vai deixar lá os seus alunos, né, os seus leitores largados sem nada. Não, a nossa ideia, né, a nossa sugestão é que você crie sim um relacionamento com essas pessoas, que você procure dar esse suporte para elas, né, um suporte proativo, mas aquele suporte em que você tem que ter uma equipe esperando lá as pessoas abrirem o chamado para trazer problemas para você. No caso do e-book não acontece. Isso faz com que você não tenha limites para vender o seu e-book. É como se você estivesse tirando cópias aí do seu e-book, né, numa máquina de Xerox, e entregando para as pessoas. Só que com a vantagem de não precisar nem da máquina de Xerox e nem de você instalar. As próprias plataformas, né, deixam tudo pronto, você deixa lá configurado e elas vão entregando para essas pessoas. Não importa se você está vendendo para 1000 ou se você está vendendo para 1 milhão. Não faz diferença nenhuma. Quarto ponto, quarto motivo para você vender e-books. A entrega é totalmente automática, você não precisa se preocupar, você não precisa estar lá na frente do computador para a venda cair e você liberar o acesso da pessoa. Isso acontece totalmente, né, de forma totalmente automática. Então você entra, você cria o e-book ou vende até antes de estar pronto, né, como eu já falei, mas você configura lá na plataforma onde você vai vender, como é o caso da Hotmart, o conteúdo que você quer entregar, o seu e-book, você manda o conteúdo lá, você configura o preço, deixa tudo certinho. A pessoa entra, olha lá o seu material, vê lá a oferta que você fez para ela, decidiu comprar, faz a compra totalmente automático, sem às vezes precisar nem falar com você. E a partir do momento que ela faz a compra, a própria plataforma já envia no e-mail dela o acesso àquele conteúdo, sem você precisar entrar em contato com aquela pessoa, sem aquela pessoa precisar te chamar. A venda ocorre automática, né? Pode acontecer durante o horário comercial ou pode acontecer à meia-noite. E esse processo automático facilita a entrega desse material e facilita também você vender para mais pessoas, porque quando esse processo de entrega, né, é automatizado, você não precisa se preocupar com isso. Então, você pode vender para muito mais pessoas, você não vai ter problema. Se você vai vender uma coisa que você precisa dar uma atenção ali na entrega, né, por exemplo, vou vender essa escrivania aqui para as pessoas, vender essa escrivania ou essa cadeira aqui, vou vender para elas. Eu tenho que entregar, eu tenho uma logística aí por trás, não é um processo automático. A pessoa pode até lá na minha loja virtual e comprar essa cadeira aqui, mas eu vou precisar de uma pessoa para embalar, para separar esse produto, para despachar aí pela transportadora ou pelos correios, para acompanhar, para ver se aconteceu tudo certo. No caso do e-book, todo esse processo acontece por meio de plataformas, de sites, de sistemas totalmente eletrônicos, que já estão prontos, você nem precisa desenvolver, é só cadastrar seu material lá, e assim você ganha muito mais agilidade, tanto na venda quanto na entrega do seu e-book. E o quinto motivo, você ganha mais alcance do seu trabalho e você aumenta a sua autoridade também. Como que isso acontece? Quanto mais pessoas têm acesso ao seu e-book, conhecem o seu material, mais pessoas compram o seu e-book, maior vai ficando a sua audiência, maior vai ficando as pessoas que te acompanham, maior fica o seu alcance e mais autoridade você ganha em relação àquele conteúdo. Eu estou falando isso para você não é à toa, mas porque acontece com a gente. A gente tem o nosso e-book, né? Como criar um e-book de alta conversão, que, como eu falei aqui no início, já ultrapassou as 2.000 vendas. E quanto mais e-book a gente vende,
mais pessoas conhecem o Redator Online, mais pessoas me conhecem, maior é o nosso alcance, mais pessoas acabam indo, né, para comprar outros produtos ou outros serviços que a gente oferece, que é o nosso sexto motivo. O seu e-book abre a porta para vendas recorrentes, abre a porta para a venda de outros produtos ou serviços para esse público que você trouxe por intermédio do e-book. Então, lembra que eu falei que as 1000 vendas, na verdade, não é o marco final, não é a sua linha de chegada? É só o início. Exatamente por esse motivo. Eu vendi 1000 cópias, agora eu começo, e não preciso necessariamente chegar às 1000 vendas para ver isso, né? No processo você já vai percebendo isso, conforme as vendas vão acontecendo, isso também vai acontecendo de maneira natural, mas a verdade é que, conforme as vendas vão crescendo do meu e-book, eu vou percebendo que as pessoas vão me procurando, elas querem ter acesso a outros produtos, elas querem ter acesso ao meu serviço personalizado, a minha mentoria, meu treinamento, a imersão aqui no nosso caso, né, ou a outros produtos. A pessoa se interessa naturalmente por aquilo ali. Por quê? Porque ela chegou pelo seu e-book, ela gostou do material que você criou, né, e para isso você tem que criar um e-book certo, né, não um e-book de qualquer jeito, mas ela gostou, ela viu que tem qualidade na entrega que você fez para ela, e agora o que ela quer é continuar tendo acesso a você, continuar tendo acesso ao seu conteúdo. Ela quer estar próxima de você ali, para que você continue ajudando ela de algum momento. Então, isso vai te ajudar a fazer com que a pessoa realmente continue com você. Você vai abrir a porta da sua empresa aí para que essa pessoa continue entrando, ela continue cada vez mais comprando coisas de você. E para ficar bem claro, né, você não achar que o que eu estou te falando aqui é só falação, é só enrolação, eu falo isso para você porque nós temos casos, tanto nosso, né, como eu já expliquei aqui, que a gente vendeu o guia Como Criar um E-book, que está à venda, inclusive, todos os dias entrando novos clientes, e cada vez mais pessoas nos procuram por serviços, para mentoria e para outros produtos. Nós temos casos na mentoria, de pessoas na mentoria que são assim, como você, pessoas comuns, né, que não tinham criado e-book antes, não tinham experiência com tecnologia, não tinham experiência com marketing digital, que elas estão vivenciando o mesmo processo. Elas criaram o e-book, lançaram no mercado, já começaram a vender mesmo antes de estar pronto, conseguiram vender mais de 100 cópias do seu e-book, sem ele estar pronto, sem ele estar disponível lá para a pessoa fazer o download, né? A pessoa teve que esperar ainda para que esse material fosse finalizado, e faturar muito mais, 10 vezes mais do que essa pessoa tinha investido. Então, é possível isso acontecer. E com investimento baixíssimo, tá? Estou falando aqui de um investimento de R$300 para fazer todo esse processo. Quer dizer, você não precisa ter uma fortuna aí para você fazer esse investimento e chegar no mesmo resultado. Então, é possível para você chegar a esse resultado. Então, perceba que o fato de você vender o e-book é muito importante. E lembra que eu falei para você que você tem que mudar a forma como você olha para o seu e-book? Você tem que dar mais prioridade para ele? E tudo isso que eu estou te falando aqui, todos esses ganhos secundários que você vai ter, te ajuda a olhar para o e-book de uma outra forma. Te ajuda a pensar assim, se o e-book tem todo esse potencial, se eu chegar às 1000 vendas, vai acontecer tudo isso, para além do ganho financeiro que eu vou ter. Eu ainda vou ter a possibilidade de aumentar o meu alcance, começar com um produto de baixo custo, começar mais rápido, né? Que foram os motivos que eu trouxe aqui para você. Vou ter uma venda e uma entrega totalmente automática. Ainda assim, eu consigo abrir a porta aí da minha empresa, do meu negócio, para continuar vendendo para essas pessoas. Isso motiva você, eu tenho certeza, a pensar nesse material, a pensar nesse e-book de uma maneira diferente. E é essa prioridade que você dá para ele, essa forma diferente que você pensa nele, que no fundo vai fazer esse e-book chegar às 1000 vendas. Mas eu sei que tem algumas pessoas aqui, né, que ouvindo o que eu estou falando aqui, provavelmente elas devem estar pensando algumas coisas mais ou menos assim. E-book só serve para isca digital. E-book é só uma isca, é só uma recompensa. Ele só serve para ser oferecido gratuitamente, a pessoa deixar os dados e a partir daí eu vender um outro produto mais caro. Mas ele só serve para ser distribuído gratuitamente ou ele só serve para ser utilizado como isca. Isso é um mito que você tem que eliminar de uma vez por todas aí da sua mente, porque lembra, você tem que olhar para o seu e-book com prioridade. Você tem que olhar para ele como um material capaz de gerar 1000 vendas para você. E é claro, você tem que criar um material que seja capaz de fazer isso. Mas você tem que olhar para ele com esse olhar diferente. Se você olha para ele simplesmente como uma isca e você produz o seu e-book pensando que ele é simplesmente uma isca, sinto te dizer, mas é exatamente isso que ele vai ser. Agora, se você olha para o seu e-book de uma outra maneira, como um produto estratégico para você
entregar para as pessoas, chegar a essas 1.000 vendas e gerar todos esses ganhos, né, esses 6 motivos que eu te apresentei aqui, o negócio muda de figura. Então, o e-book, ele pode sim ser utilizado como uma isca, ele pode sim ser utilizado como uma recompensa, oferecer esse material gratuito, pegar os dados da pessoa, conversar com ela, vender outra coisa. É uma utilização que existe, né, que pode ser aplicada, que é comum no mercado. Mas eu, particularmente, não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você venda esse material. E lá no nosso canal do YouTube, se você pesquisar depois, tem até um vídeo em que eu falo do porquê você não deve distribuir o seu e-book gratuitamente. Lá eu explico mais em detalhes toda essa situação para você, mostro as vantagens, vai ficar mais fácil de você entender. Mas para a gente não encerrar o assunto por aqui, né, e você ter pelo menos uma noção, por que eu recomendo você vender ao invés de distribuir de graça? Porque quando você entrega o seu material de graça, você está acostumando mal o seu cliente. Ele já entra, né, ele já tem um primeiro contato aí com você e ele já está acostumado a receber coisa de graça. Isso, na maioria das vezes, vai fazer com que a pessoa queira coisas de graça em todo o relacionamento que ela vai ter com você. Então, só por aí já é um ponto muito negativo para você oferecer um e-book de graça. Outro ponto é que para você produzir, você criar esse e-book, colocar no mercado e distribuir de graça, tem um custo, certo? E você tem custo tanto para criar um material e distribuir de graça, quanto para criar esse material e vender. O custo é o mesmo. Eu costumo dizer que o trabalho é o mesmo, né? Se você está pensando em criar um e-book minimamente com qualidade para oferecer para essa pessoa, mesmo que você vá oferecer de graça, você vai ter o mesmo trabalho do que se você fosse criar um e-book para vender. Então, se o trabalho é o mesmo, por que eu não vou monetizar esse meu trabalho? Por que eu não vou precificar esse conteúdo? Porque precificando esse conteúdo, eu acostumo o meu cliente a comprar de mim já desde o primeiro contato, eu reduzo ou até, em alguns casos, elimino esse custo inicial que eu tenho com esse primeiro contato, né? Então, já o próprio e-book vai se pagar ali, vai pagar o custo que ele tem. Além de tudo isso, né, além de você reduzir ou eliminar esse custo, além de você pegar e conseguir, né, já acostumar esse seu cliente, você está abrindo portas para abrir né, oferecer outras coisas para essa pessoa. Vender o seu e-book já nesse primeiro contato torna o seu negócio e a sua estratégia sustentável. O que é sustentável? Uma coisa que consegue funcionar, uma coisa que tem vida própria, uma coisa que se alimenta, né, automaticamente, que não precisa de coisas externas para ela continuar rodando. Não precisa do seu investimento, não precisa sair do seu bolso para que essa estratégia continue rodando. A própria estratégia se retroalimenta, ela vai mantendo a roda girando. Isso é muito importante, principalmente para quem está começando, para quem é pequeno. Você precisa ter essa sustentabilidade para que você consiga entrar no mercado, para que você consiga se manter no mercado, para que você consiga chegar às 1.000 vendas, porque senão você não tem, né, bala na agulha ali para ficar investindo por muito tempo. E além disso, você atrai público mais qualificado para o seu negócio, tanto para o seu e-book como para as outras coisas que você quer vender. Quer um exemplo? Você tem 2 pessoas que estão interessadas em, sei lá, emagrecimento. 2 pessoas. Você tem lá o João e a Maria. Todos os dois estão à procura de conteúdo para emagrecimento. Todos os dois vão lá no Google e digitam, pesquisando coisas relacionadas para emagrecimento. A Maria, ela decidiu que ela está disposta a pagar para aprender como emagrecer. Ela está disposta a pagar. Ela topa ir lá e comprar um conteúdo que ensine ela a emagrecer da maneira correta, desde que, lógico, aquele conteúdo ajude ela realmente. Agora, o João não. O João já colocou na cabeça dele que não, ele não vai comprar, ele não vai pagar. Para que eu vou pagar? Para que eu vou comprar se tem um monte de dieta gratuita na internet? O João já está pensando assim. Você comparando a Maria e o João, qual desses dois é a pessoa mais qualificada para o seu negócio? Considerando que você, né, tem um negócio que ensina a pessoa a emagrecer, considerando que o seu foco é vender para essa pessoa não só conteúdo, mas talvez outras coisas sobre emagrecimento. Qual desses dois é o cliente ideal para você? Ou é o cliente mais qualificado? O João, que não quer comprar, que já decidiu isso, que não vai continuar consumindo conteúdo gratuito pela vida inteira? Ou a Maria, que ela já está disposta a comprar e ela só precisa que você apresente o conteúdo certo? Ela só precisa que você apresente uma oferta, né, que realmente faça ela passar o cartão. Qual desses dois você prefere ter no seu negócio? Quem não quer comprar, o João, ou a pessoa que está disposta a pagar por esse conteúdo, que seria a Maria? É isso aí, você respondeu Maria,
Tá certo. Pessoa que quer comprar, né? Afinal de contas, a gente está falando aqui de criar um e-book para vender, né? Criar um conteúdo para vender. Então, você tem que atrair pessoas que estão minimamente dispostas a comprar de você. Porque se a pessoa já decidiu que ela não vai comprar, por melhor que seja a sua estratégia, por melhor que seja a sua oferta, talvez você não consiga convencer essa pessoa. Agora, se ela está disposta a ir um pouco além e pagar, mesmo que seja às vezes um ticket baixo, né, um valor inicial, você já tem mais chance de se relacionar com essa pessoa, de vender para ela nesse primeiro contato e de continuar vendendo depois, né? E além disso, essa pessoa que está disposta a comprar de você, né, um outro ponto positivo, é que ela está mais comprometida. Essa é a palavra. Ela está mais comprometida com aquele conteúdo, com aquele processo de emagrecimento dela. O João talvez ele queira emagrecer, não estou dizendo que ele não queira emagrecer, só que o nível de comprometimento do João é muito menor do que o da Maria. A Maria, para emagrecer, né, o emagrecimento ali nesse nosso exemplo para a Maria, é uma coisa muito mais importante, ela tem um comprometimento muito maior. Talvez seja uma dor muito maior para ela, né, um problema muito maior para ela, do que é para o João. O João ele quer emagrecer, mas não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, não precisa ser mês que vem, não precisa ser no ano que vem, né? Ele está disposto a continuar esse processo, né? Ele não precisa ser agora, não é para já, ele não tem uma urgência para resolver esse problema dele. Como ele não tem essa urgência, ele não tem comprometimento. Então, mesmo que ele comprasse o seu e-book, ele não o leria. E é bem provável que o João vai baixar o seu e-book gratuito, nem vai ler, nem vai abrir. Ou se ele abrir, ele não vai aplicar o que você ensina. Percebe? Então, a gente não está falando aqui só de, vou distribuir para alcançar mais pessoas com gratuito, ou a pessoa que não compra, ou a pessoa que compra. A gente está falando de comprometimento, de urgência. A pessoa olhar e falar, não, isso é importante para mim. É importante para mim a tal ponto que eu vou investir para aprender mais sobre isso. Que eu vou investir para resolver esse meu problema. Que é o que a Maria topou fazer, ok? Então, se você está pensando que e-book é só uma isca, tenha isso em mente. Você vai atrair João, né? Não, o João do nosso exemplo. Você vai atrair pessoas como esse João, pessoas que querem conteúdo gratuito, pessoas que não estão suficientemente comprometidas com o seu conteúdo. Consequentemente, você não consegue ajudar essas pessoas. Você não consegue gerar resultado para elas. Se você não gera resultado para elas, você não vende. Não tem esse ciclo vicioso. Porque quanto mais você ajuda as pessoas, quanto mais valor você gera para as pessoas, mais você vende. Se não tem isso, se a pessoa não aplica, ela não está suficientemente comprometida, você não consegue alimentar essa roda. E outra coisa que talvez você possa estar pensando agora também, né? Entendi, tem aí 6 motivos para criar o meu e-book, para vender o meu e-book, mas não dá lucro. É um outro mito que você tem. É um outro mito que a maior parte das pessoas tem de que e-book não dá lucro. E por que a maior parte das pessoas tem essa ideia, esse mito, né? Se enganam dessa maneira? Porque a maior parte das pessoas não sabe nem o que é lucro, ou não sabe calcular o que é lucro. O que é lucro? Lucro é você pegar o preço que você vende, diminuir o seu custo e o que sobra é lucro. Falando assim, né, grosseiramente, isso que é lucro. É o que sobra. Pegou o preço que você vendeu para o seu cliente, tirou ali o custo que você teve para fazer aquela venda ou para aquele produto, o que sobra é a sua margem de lucro, é o seu lucro. O que acontece é que a maior parte das pessoas que fala que não tem lucro ou que e-book não dá lucro é porque, na verdade, ela não entendeu essa lógica e, na maior parte das vezes, ela não sabe precificar o seu e-book corretamente. Ela não sabe definir um preço para o e-book dela. E aí, por isso que ela não tem lucro. Por quê? Porque a premissa básica aqui para você ter lucro é o seu preço ser maior do que o seu custo. Isso é o básico. Você tem que ter um preço maior, você tem que vender mais caro para o seu cliente do que você paga para produzir aquele material ou do custo que você tem com aquele material. Só que quando a gente fala do e-book, né, essa história de custo, lucro, ela não fica tão evidente. Por quê? Porque você tem um custo para a criação desse material, geralmente esse custo é um custo único, que depois vai se diluindo com o passar do tempo. Só que para vender esse material, você vai ter um custo na divulgação dele. E o custo na divulgação que você vai ter do seu e-book, geralmente é um custo que se mantém, né? Que você tem, é um custo recorrente que você vai precisar ter. Por quê? Porque você criou o material, você não vai deixar ele parado no seu computador. Você vai ter que mostrar para as pessoas. Né? Você vai ter que, tá aqui, existe um e-book que pode te ajudar. E a forma de fazer isso é através da divulgação. E para fazer essa divulgação, existem maneiras gratuitas e orgânicas para você fazer, só que dão mais trabalho, e existem maneiras pagas para você fazer. Nessa maneira paga, você precisa investir. E aí você vai conhecer o que a gente chama de custo por venda, ou CPV,
que é quanto você paga para uma pessoa conhecer o seu produto e comprar de você. O que acontece? O preço do seu e-book tem que ser maior que esse custo por venda. E você tem que saber quanto você está pagando por venda. Então, você tem que olhar, tem que saber fazer essa conta. Quanto que eu estou pagando para uma pessoa chegar e comprar de mim esse e-book? Estou pagando X. Esse valor que eu estou pagando é um bom valor? Está deixando lucro na mesa? E ainda mais importante que você saber entender esse valor e colocar um preço, né, que te ajude a ter um custo por venda legal para você ter lucro, você precisa entender quais engrenagens, quais botões que você vai apertar na sua divulgação para fazer com que esse custo diminua cada vez mais. Como a maior parte das pessoas não tem essa ideia, não sabe como fazer isso, não sabe como definir um custo por venda, não sabe como reduzir esse custo por venda, ela acaba não tendo lucro. E um outro ponto que faz a pessoa não ter lucro é pelo simples fato dela criar qualquer e-book de qualquer maneira. Porque quando eu crio um produto que chama a atenção daquela pessoa, que faz sentido para ela, que resolve o problema dela, essa pessoa vai comprar. Agora, se eu crio um produto que não faz nada disso, que está baseado só no que eu quero, né, no que eu acho daquele mercado, não vai ajudar aquela pessoa. E lembra que eu disse que quando você não gera valor, quando você não ajuda, você não vende? É isso que acontece aqui. Então, tem essas duas alavancas. Primeiro, entender custo por venda, como que eu faço para manipular esse custo, para reduzir cada vez mais esse custo para que eu tenha lucro. É uma coisa que você precisa entender. Outra coisa, como que eu crio um conteúdo que resolva um problema dessas pessoas? Um conteúdo que faça as pessoas desejarem esse material. É o que você precisa ter também em mente se você quer vender os seus e-books, se você quer ter sucesso e quer ter lucro com a venda do seu e-book. E o outro mito também que eu ouço bastante é: tudo bem, mas as pessoas não compram. As pessoas não compram e-book. As pessoas não leem. No Brasil, ninguém lê. Esse é um mito. Se fosse assim, todas as editoras já estariam falidas. E na última pesquisa que foi feita pela Câmara Brasileira do Livro sobre conteúdos digitais, e entre esses conteúdos o e-book, eles descobriram que as editoras brasileiras faturaram em torno de 100 milhões de reais com conteúdos digitais, audiolivros, e-books, sendo os e-books, né, um dos fatores mais relevantes para isso. E o mercado ele dobrou de tamanho entre 2016 e 2019. Então, quer dizer que esses números mostram para você que, sim, tem faturamento nesse mercado, senão as editoras não estariam faturando 100 milhões, né, como elas faturaram, mais de 100 milhões, inclusive. E também é o mercado que está crescendo, porque dobrou de tamanho aí em cerca de 3 anos. Então, tem sim uma demanda. E olha que esses números, né, que eu apresento aqui para você, não são números que consideram autores independentes, que consideram infoprodutores, são números que consideram apenas as editoras mesmo oficiais, né, aquelas editoras que lançam um livro e lançam um e-book junto. Se você for para esse ponto de pessoas que estão vendendo o e-book delas lá na Hotmart, isso cria uma bolha, né, gigantesca de pessoas que faturam. Então tem sim, e as pessoas compram sim. Você só precisa entender como que você chega nessas pessoas, como que você apresenta esse conteúdo para essas pessoas. Uma vez que você descobre isso, você consegue fazer as suas vendas. E esse é um mercado tão, né, assim, que está crescendo tanto, que está tendo tanto faturamento, que as próprias empresas, as próprias editoras tradicionais, elas estão incentivando os seus autores a produzirem e-books por conta disso, até para reduzir o custo delas, até para que elas tenham acesso a essas 6 vantagens que você viu aqui hoje. Mas o que você não pode fazer? Né? Qual que é o jeito errado de você enxergar isso? É você achar que qualquer e-book vai vender. É você achar que você pode fazer o e-book de qualquer jeito e ele vai vender. A gente tem casos na mentoria de pessoas que falaram: eu fiz todo o processo, eu pensei em um conteúdo que eu gostava, que eu achava bom, eu fui lá, eu criei aquele conteúdo e eu coloquei na Hotmart, mas não aconteceu nada. Eu não vendi nada. Ou eu vendi só algumas cópias e ainda as cópias que eu vendi eram para amigos e conhecidos. E por que elas não conseguiram fazer isso? Porque faltava um olhar estratégico para o material, né? Que é esse olhar que você precisa entender aqui. Um olhar que, tipo assim, mostra para você que não é qualquer e-book que vai chegar lá, não é de qualquer maneira. Você tem que se preocupar com a pessoa que vai comprar, você tem que resolver um problema dela. A partir do momento que você entende isso, aí sim você consegue criar um e-book, chegar às suas 1.000 vendas ou ultrapassar essas suas 1.000 vendas, porque, como eu já disse, é só
o início. Você precisa ter estratégia, você precisa seguir um método, precisa seguir um passo a passo para fazer isso da maneira correta. Um método que funciona. Mas, antes disso, qual que é o resumo, né, para você saber como criar um e-book que venda, então? Você precisa saber para quem você vai vender, em primeiro lugar. Quem são essas pessoas? O que é importante para elas? Entender por que as pessoas compram. Tem motivo para as pessoas comprarem. As pessoas não saem gastando só porque elas querem gastar. Elas compram por algum motivo. Que motivo é esse? Você precisa entender isso. O que essas pessoas que você quer atingir, elas querem? Que você coloque no seu e-book. Porque o maior erro é você colocar aquilo que você quer, como especialista, como autor, como escritor. Você tem que entender o que a pessoa quer, né? O que é interessante para ela, o que vai ajudar ela a resolver aquele problema. Ou se você está publicando poesias e contos, né, você não precisa ter exatamente essa ideia de resolver um problema dela, mas o que ela gostaria de ler? Qual é o tipo de coisa que faz essa pessoa prestar atenção em mim? Você precisa ter isso em mente. Depois que você descobriu essas coisas, aí sim você cria o e-book em cima de tudo isso que você descobriu. E depois você precisa garantir que as pessoas certas, ou seja, as pessoas que você descobriu que você quer atingir, vejam esse material. Se você não seguir esses 5 passos aí, você não vai conseguir vender. Você não vai conseguir vender tanto quanto você gostaria, ou não vai chegar às suas 1000 vendas. Recapitulando aqui o que a gente viu hoje, né? Você entendeu por que você deve vender e-books. E tem 6 motivos para isso. Baixo custo para começar, rápido de fazer, não tem limite de vendas, é totalmente escalável, a venda e entrega desse produto acontece automática e você ganha mais alcance e mais autoridade quanto mais e-books você vende. E além disso, você abre a porta aí para você vender outros produtos, para fazer vendas recorrentes para essas pessoas que você está atraindo inicialmente pelo seu e-book. Eu te apresentei aqui alguns exemplos de pessoas que fizeram isso na mentoria, chegando a faturar 10 vezes o que elas investiram, e também você viu que o e-book servir só de isca é um mito. Você pode e deve vender, na minha opinião. Você viu também que o e-book dá lucro sim, mas para ele dar lucro você precisa entender quanto que você vai pagar por cada venda, quanto você pode pagar por cada venda. E aí sim você definir o preço do seu e-book. Se preocupar com essa parte da divulgação, que é um custo importante de você ter. Alguns colegas colocaram aqui que acha difícil vender no orgânico, e sim, vender no orgânico, né, que é você sem pagar, sem fazer anúncio, é realmente mais difícil. Você precisa ter uma audiência grande, ou precisa fazer um trabalho mesmo braçal no orgânico ali, né? Produzir conteúdo, aparecer, divulgar o seu material, não deixar lá só para as plataformas distribuírem, porque aí realmente não vai acontecer. Mas se você quer ganhar agilidade, né, aí você vai para anúncios, você vai para distribuição, que eu costumo dizer que é o combustível aí do seu e-book. É esse combustível que vai fazer você chegar mais rápido aí às suas 1000 vendas. Sem ele, demora mais, né? E talvez seja mais difícil você alcançar isso, principalmente se você está começando agora. O outro mito é achar que as pessoas não compram, não leem. Tem aí um mercado faturando milhões, tem editoras faturando muito com isso, incentivando seus autores a fazer. Então, tem mercado, existe essa possibilidade e você pode fazer. Só que para isso, você não pode enxergar o e-book como qualquer material, não pode fazer ele de qualquer maneira. Você tem que criar o e-book certo, para a pessoa certa e na hora certa. E para isso, você precisa seguir os 5 pilares que eu falei aqui. Entender para quem você vai vender, saber por que essas pessoas compram, o que elas querem em relacionado ao seu tema para você poder colocar isso no e-book, qual o problema que elas querem resolver, e aí você entregar isso para elas, criar o seu e-book seguindo essas suas descobertas e fazer com que as pessoas certas vejam o seu e-book, ok? Se você gostou da nossa live de hoje, desse conteúdo que eu trouxe aqui para você, aproveita para curtir aí também o vídeo, para sinalizar que você gostou. Isso me ajuda a entender que temas como esses são importantes. E também aproveite para se inscrever aí no canal, porque a gente vai ter aí outras lives como essa aí no decorrer da semana, e você vai poder ter acesso aí a esses conteúdos também. Obrigado pela participação de vocês, abraço a todos, a gente se vê na nossa próxima live.